Hello, guys do quinto ano, que saudade que a teacher tá de vocês. Hoje, na nossa aula de inglês, a gente vai aprender uma coisa nova, mas é muito fácil. Todo mundo sabe aqui da função dos adjetivos, né? Que a gente usa os adjetivos para qualificar um substantivo, para dizer alguma coisa sobre ele. Só que quando a gente usa esse adjetivo para comparar um substantivo com outro, um elemento com outro elemento, no inglês a gente usa o comparative. A gente também usa isso em português, e vocês já conhecem muito bem. E não importa o que seja que a gente vai comparar, não importa o adjetivo, a gente sempre usa a mesma estrutura que eu coloquei aí em amarelinho para vocês. A gente, quando vai fazer uma frase de comparação, de superioridade, basicamente a gente usa essa estrutura aí. A gente coloca um artigo, que é opcional, mas geralmente a gente coloca. Aí a gente coloca o substantivo de quem a gente quer falar. A gente coloca que a tia vai chamar aqui de um elemento de comparação. Um elemento de comparação, aí a gente coloca o adjetivo, colocamos outro elemento de comparação, um adjetivo e um substantivo. Ih, teacher, mas ficou muito embolado, não estou entendendo. Olha só como é fácil. O dicionário é mais pesado que o livro. Olha só como a gente usa essa estrutura e nem percebe. O é o artigo, dicionário é um substantivo. O é um verbo, mas aí ele é outra coisa, mas a gente vai chamar ele nessa frase de comparação de elemento comparativo. Então, mais é o elemento comparativo. O adjetivo é o pesado. É o pesado, é a característica que vai estar comparando o dicionário com o livro. Depois do pesado, a gente usa o que é um outro elemento que aqui a gente vai chamar de comparativo também. Depois vem artigo e livro. Olha só como uma frase totalmente diferente, falando de animais, também tem a mesma estrutura. A lebre é mais rápida que a tartaruga. Olha como a ordem fica igualzinha. A artigo, depois vem a lebre, que é o substantivo, o verbo, mas também a gente vai chamar de elemento comparativo. O rápida é adjetivo, elemento comparativo, artigo e substantivo. É a mesma coisa sempre. E olha como é fácil no inglês. Também a gente vai usar igualzinho, gente. Olha como é fácil. The dictionary is heavier than the book. Olha a ordem, gente, é igualzinho. A única coisa que mudou que a teacher colocou ali, ó, um vermelhinho dentro do adjetivo. Heavier. Daqui a pouco eu vou falar por quê. A frase anterior, só que no inglês. The rabbit is faster than the turtle. É a mesma estrutura. De novo, o vermelhinho está dentro do adjetivo. Será por quê? Vocês repararam que esse vermelhinho dentro do adjetivo da parte amarela é um elemento de comparação dentro do adjetivo? Ele está escondido ali. E a teacher vai explicar por que ele está ali dentro do próprio adjetivo. O ER, tá bom? Er. Para comparar usando adjetivos de uma ou duas sílabas, gente, essa regra só vale para adjetivos de uma ou duas sílabas, hein? Beautiful. Beautiful. Tem mais, não vale para esse adjetivo. A gente só vai usar adjetivos essa regra é em adjetivos menores, de uma ou duas sílabas, tá bom? Então, tall. Tall é um adjetivo de uma sílaba só. Se eu quero dizer que alguém é mais alto do que outra pessoa, uma árvore é mais alta do que a outra, eu vou falar taller. Taller. Eu vou colocar o ER, que vai ser meu elemento comparativo, dentro do próprio adjetivo. Olha que fácil. Tall vai virar taller. Taller. Old. Se eu quero falar que um celular é mais velho do que o outro, e eu também, é só botar o elemento comparativo dentro do próprio adjetivo ER.
Older. Old vai virar older. Lembra do adjetivo fast, que eu falei que a lebre era mais rápida do que a tartaruga? O fast vai trazer um elemento comparativo para junto dele. Faster. Faster. É só colocar o ER. E na maioria dos adjetivos, a gente vai colocar um ER. Por que eu estou falando na maioria? Porque vocês já conhecem essa regra aqui, ó. Que a gente estudou da última vez com os verbos. É a mesma coisa. Se a gente quer colocar o sufixo, que é aquele pedacinho que fica no final, num adjetivo que termina em CVC, vocês lembram o que é CVC? É a terminação consoante, vogal, consoante. Lembrando que essa terminação precisa ser tônica, precisa ser a sílaba forte. Sendo adjetivos de uma sílaba só, é claro que esse adjetivo é tônico, que essa sílaba é tônica, ok? Então, se o adjetivo termina em CVC, antes da gente colocar o finalzinho ER, a gente vai repetir a última sílaba. Big. Todo mundo conhece adjetivo, que é grande, quer dizer grande. Se eu quero falar que a minha casa é maior do que a casa do meu amigo, não vou falar more big, eu vou falar bigger. O elemento comparativo vai ficar dentro do próprio adjetivo. Bigger. Mas como ele é CVC, ele vai repetir a última consoante. E isso vai acontecer em todos os adjetivos que forem CVC. Tá certo? Hot. Se eu quero falar que um dia foi mais quente do que o outro, vou falar hotter. O hot vai ter o finalzinho ER nele. Só que antes disso eu preciso repetir a última consoante, porque ele termina em CVC. Sad. Se eu quero falar que a menina está mais triste do que a outra, sadder. O ER vai ficar pertinho, só que repetindo o último D. Ok, gente? Essa regra é muito fácil. É a regra do CVC. E eu também tenho certeza que vocês lembram da regra do C mais Y. O C mais Y também é muito fácil. Quando um adjetivo termina em Y, mas antes desse Y tem uma consoante, a gente vai fazer uma mágica. Vai transformar o Y em I antes de colocar o ER. Se eu falei lá na primeira frase que o dicionário era mais pesado do que o livro. O pesado é heavy. Se eu quero falar que ele é mais pesado, eu tenho que falar heavier. Heavier. Como ele é um adjetivo terminado em Y e antes desse Y tem consoante, eu vou transformar esse Y em I. Heavier. Pretty, que é um adjetivo que significa bela, bonita. Antes de eu colocar o ER, eu vou transformar o Y do pretty em I. Prettier. Prettier. Esse aqui é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês conhecem aquela música Happier, do Marshmello. Não conhece? Vocês às vezes cantam. Happy é um adjetivo que termina em Y e antes dele tem consoante. Para eu falar que alguém é mais feliz do que outra pessoa, um animal é mais feliz do que o outro, cachorrinho é mais feliz do que o gato, por exemplo, eu preciso colocar o elemento comparativo dentro desse adjetivo, porque happy só tem duas sílabas. Happy. Antes de fazer isso, eu preciso transformar o Y em I, porque antes do Y tem uma consoante. Então, happy vai ficar happier com I. I miss your face, guys. A tia tá morrendo de saudade, louca para encontrar vocês logo, tá bom? Kisses, bye bye.